Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos à terceira jornada do Reforço Rio, cujo tema é Conexão Rio. Trataremos aqui, hoje especialmente nesse videocast, sobre a portaria e a circular que dispõe sobre o Reforço Rio e as ações que dela fazem parte para que nós possamos chegar aí pertinho de vocês e fortalecer o trabalho dessa política pública. Temos aqui convidados especiais. Hoje, nosso subsecretário Adriano Giglio. Olá, Álvaro, tudo Tudo bem? bem, subsecretário? Seja Prazer. muito bem-vindo. Temos também a Priscila, integrante do Reforço Rio, e que vai estar aqui com a gente falando especificamente dos anos finais e de outros temas. Fala, Álvaro, tudo bem? Professores, todos bem-vindos, hein? E temos também a nossa amiga, colega Tâmara, que vai estar aqui representando o Reforço Rio anos iniciais. Seja muito bem-vinda, Tâmara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E hoje vamos lá então começar a falar um pouquinho sobre essa circular, né, que vai dispor sobre as ações do Reforço Rio juntamente ali com a portaria. O que é preciso conversarmos aqui é o que muda em relação às ações do reforço que nós já tínhamos ano passado, em relação à portaria também que já havia sido disponibilizada. Vamos também tratar cada um daqueles tópicos que ali compõem esse documento a fim de esclarecer e tornar cada vez mais o nosso trabalho eficaz e dentro dessa política pública que se organiza e se estrutura. Vamos passar então a nossa primeira pergunta para o nosso subsecretário, Adriano Giglio. Nós gostaríamos de entender um pouquinho, né, aqui o público que está nos acompanhando, quais são os principais objetivos do Reforço Rio, dessa política que compõe esse documento, e no que diz respeito à aprendizagem dos nossos alunos. De que forma essa portaria e essa circular apoiam e fortalecem as nossas ações? Bom, Álvaro, a nossa política pedagógica estabelecida na rede, ela tem várias frentes e uma das frentes é aquela que vocês conduzem, né, dentro da Coordenadoria de Ensino Fundamental, que é o nosso programa Reforço Rio, né? E esse reforço, ele está muito associado à necessidade de recompor aprendizagens defasadas, né, ao curso, né, do ano letivo, bem como tratar gaps de aprendizagem que os alunos trazem, né, com lacunas curriculares de anos anteriores, né? Então, essa é uma política que ela se aplica a todos os alunos, todos os anos escolares do ensino fundamental. E as circulares, né, e portarias, né, elas tentam orientar e normatizar as estratégias e as ações que a gente organiza para o uso da unidade escolar, né? Então, seja uma unidade escolar de tempo parcial, seja uma unidade escolar de tempo integral, seja a oferta do segmento anos iniciais, seja a oferta do segmento anos finais, seja o foco da alfabetização, seja com foco na terminalidade dos anos iniciais, lá o quinto ano, seja com foco na terminalidade dos anos finais, que é o nono ano, seja em transição, né, início dos anos finais. As escolas conseguem identificar, a partir das orientações, né, que estão na circular e na portaria, né, que estratégias e que recursos elas possuem a partir do que a rede, né, da nossa política, e vocês lideram esse processo, oferecem para elas, de acordo com a realidade delas, né, somado ao que a própria escola, na sua especificidade, consegue descobrir como forças e possibilidades de, para além da circular ou da portaria, lançar mão ali na sua realidade, né, na sua comunidade escolar, na sua realidade, no seu contexto, né? Então, esse é o objetivo dos documentos, né? A nossa frente de reforço, no nosso programa de reforço dentro da nossa política, e associa a aprendizagem, porque você precisa caminhar, né, nos diferentes andamentos de cada aluno na aprendizagem, né, mas caminhar sempre para que ele seja promovido sem levar, né, lacunas de habilidades que são requisitos, né, nos componentes, né, da BNCC, nos componentes da nossa matriz curricular, né? Então, é uma alavanca, né, o reforço e as estratégias de reforço para a escola sanar isso e gerar resultados de aprendizagem para os seus alunos.
Perfeito, Adriano. E a gente está aqui até comentando sobre essa circular e essa portaria. É importante a gente dizer onde ela se encontra disponível para vocês. Além desses documentos chegarem no e-mail das unidades escolares, eles também estão disponíveis na nossa plataforma de materiais, a plataforma do material Rio Educa. Lá a gente encontra tudo isso acessível. Nós vamos ver aí um pouquinho que vai estar disponível para vocês na tela. Vamos lá? Como vocês podem observar, fazer o nosso acesso normal na plataforma do material Rio Educa, coloca a matrícula e os 5 primeiros dígitos do CPF. Quando abrir todos os anos escolares que lá estão disponíveis, basta vocês clicarem no Reforço Rio, dentro do Reforço Rio em Documentos Orientadores, e lá vocês encontrarão essa portaria e essa circular para que possam se orientar e direcionar o trabalho de vocês dentro das unidades escolares. Acho que agora que a gente fez esse caminho um pouquinho aí de retorno, né? Um comentário sobre a nossa plataforma, eu gostaria de voltar também a nossa pergunta para o nosso subsecretário. E já que nós estávamos falando da matriz curricular, a gente observa que lá na matriz das escolas de turno integral tem uma complementação especificamente para essas escolas de anos iniciais e de turno integral, para os professores, diz ali 4 tempos que esse professor trabalha com reforço escolar nas escolas como um todo, com exceção do GEL e das escolas bilíngues, que seriam 3 tempos. Você poderia comentar um pouquinho como que funciona esse reforço escolar, como que se propõe esses 4 e 3 tempos para os nossos professores? Álvaro, essa é uma das especificidades do nosso programa, né? Então, a escola, como você citou, que for de tempo integral, anos iniciais, ela tem algumas especificidades, como essa, né, que se destina ao reforço, considerando que esse professor generalista, né, dos anos iniciais, ele pode ter 4 ou 3 tempos da sua carga horária de interação com o aluno, de regência, destinada à atividade de reforço. E isso é uma força, né, para essa unidade escolar, né, para essa realidade, né, que o aluno vive, né, o aluno de uma jornada de tempo integral, 7 horas na escola, né, com uma matriz curricular com uma parte diversificada, então ela permite, né, possibilidades, né, melhores para que o resultado desse aluno seja melhor na aprendizagem. Então, especificamente na alocação desse professor generalista, isso está previsto na matriz curricular, e o gestor da escola, o diretor, o coordenador pedagógico, precisam estar atentos a essa oportunidade que eles têm, distinta, né, de fazer o uso desse atributo, né? Então, isso qualifica e permite um sucesso, né, maior dessa escola. Então, esses professores, eles, nesses tempos, uma vez alocados para praticar o reforço, eles se associam a uma pauta que, na circular e na portaria, você apresenta ali que estratégias ele pode fazer a partir desse momento, né? Quem são os alunos que ele vai atender, né? Qual a estratégia que ele está planejando para atuar com esses alunos, se é a língua portuguesa, se é a matemática, qual é o ano escolar dos alunos, qual é o recurso didático-pedagógico que ele pode usar, tem os cadernos de trilhas, né, da aprendizagem ou de recomposição da aprendizagem. Então, isso cria, né, um sem número de possibilidades ali, de agrupamentos, né, a partir simplesmente do fato de poder alocar esse professor e associar a ele, né, um espaço na escola, um tempo definido, para que ele realize o que se planejou para reforço, né? E lembrando que o planejamento de reforço, ele compõe o plano de ação da escola. Então, as nossas escolas, elas, ao fazer o planejamento para o GRA, né, para a nossa gestão de resultados da aprendizagem, elas têm ali ações que se associam à nossa programação de reforço dentro da escola. Então, está ali um ponto para ela associar dentro da sua escola, que vive essa realidade, como você falou, de anos iniciais de tempo integral, ele associar uma ação que seja de reforço, considerando que os professores têm 4 ou 3 tempos para fazer nova interação com a turma e como ele usa essa força que ele tem ali dentro da sua escola.
Perfeito, subsecretário. E uma outra coisa também que a gente pode aproveitar e já até trazer aqui um spoiler, né? Sobre o subsecretário estava falando em relação aos materiais que podem apoiar esse reforço escolar. Junto desses materiais, nós também estaremos aqui lançando já em primeira mão para vocês a formação EAD do Travessia, que é uma formação que se preocupa justamente com atividades e uma metodologia voltada para a recomposição das aprendizagens. Então, estará disponível lá na plataforma EAD da EPF para que vocês possam se apoiar, além de todo um caderno de atividades que também estará disponível. Então, será uma excelente oportunidade para fortalecer ainda mais os trabalhos que já são realizados dentro das unidades escolares. E Priscila, você gostaria também de comentar alguma coisa? Sim, eu estava aqui me controlando, Pedindo a né? palavra. Sim, é só para complementar a fala do subsecretário, é que nesses reagrupamentos e nessa logística do reforço, já tem disposto lá no documento orientador a questão de que são 12 alunos, então é uma quantidade reduzida de estudantes que esse professor tem esse momento de interação. Então, além dele ter mais esses 4 ou 3 tempos, ele ainda tem uma quantidade reduzida de estudantes ali com ele, onde pode potencializar ainda mais esse resultado e essa atividade aí complementar. Perfeito. Vou aproveitar então que você já está com a fala e vou pedir também para você comentar um pouquinho sobre o TUCA. Quem são esses TUCAs, esses tutores universitários cariocas? Você poderia comentar um pouquinho sobre eles? Então, primeiro, Álvaro, quem é esse TUCA, né? Os TUCAs são os nossos estagiários, né? São estagiários específicos para atuar em turmas de 2º, 4º, 5º, 8º e 9º ano. Ou, né? No caso, se a escola ela tem a necessidade também num 4º ano ou 5º, ou no 8º e 9º, esse tutor universitário, esse TUCA, ele pode estar atuando ali nessas turmas, né? Então, são estagiários que eles precisam estar necessariamente a partir do 2º período na faculdade, cursando as licenciaturas, e aí eles são alocados lá na coordenadoria, lá na CRE, eles são alocados nessas turmas específicas em unidades escolares também específicas, né, que as coordenadorias regionais já têm, já possuem. Eles atuam na língua portuguesa, né, no componente curricular de língua portuguesa e de matemática, dando esse suporte. Só que ele tem algumas especificidades, né? Ele atua e aí nós temos também dois detalhes, né? 2 tipos de TUCA, vamos dizer assim. A gente tem os TUCAs de 20 horas e a gente tem os TUCAs de 30 horas. Os TUCAs de 20 horas, eles atuam 2 horas e 20 junto com esse professor regente em sala de aula, né? Nos anos iniciais, ali no 2º, 4º e 5º, ou nos anos finais, com o professor de língua portuguesa e o professor de matemática, também 2 horas e 20 ali com ele por dia, né? E 1 hora e 40 ele atua ou no contraturno ou no pós-turno, com a supervisão do coordenador da escola, né, do coordenador pedagógico da escola. Ele atua especificamente com grupos reduzidos, né, com a questão de agrupamento e com grupos reduzidos de estudantes, mas sempre com a supervisão do coordenador pedagógico. Já os TUCAs de 30 horas, eles têm a única diferença deles para os de 20 horas é que eles atuam especificamente em escolas de horário integral, né, de turno único, e eles ficam 4 horas e 20 junto com esse professor regente. Continua ficando apenas 1 hora e 40 com esses estudantes, com a supervisão do coordenador pedagógico, mas ele fica 4 horas e 20 junto desse professor regente, dando todo o suporte que ele precisa ali nos componentes de língua portuguesa e matemática. Eu vou fazer uma adição aqui, né, para reforçar. Percebam como essa estratégia, e esse ano, né, Álvaro, vocês prepararam todo um acolhimento, né, uma pauta formativa já no início do ano, em cada CRI, com os alunos, né, com os estagiários universitários, né, os TUCAs, que já estavam na rede ou que estavam ingressando ali em fevereiro e março, né? E essa é uma ação que agora cada gerente de GED de cada CRI consegue dar prosseguimento, né, no fluxo de novos estagiários, novos TUCAs chegando na sua regional. Então, a cada mês ela consegue reunir um grupo de alunos, né, estagiários estão ingressando, e fazer, né, uma apresentação, um acolhimento, um aprofundamento sobre a nossa política do TUCA, né, que já estamos aí no
terceiro ano, né, de Tuca, mas sempre tentando aperfeiçoar a atuação desse estagiário. E aí, como a Priscila comenta, né, de acordo com o perfil, né, do termo de estágio dele, se é de 20 ou de 30 horas, você tem mais ou menos tempo, né, mas muito claramente as nossas orientações, né, destinam, e a escola precisa administrar isso em bem dela, né, que esse aluno ele tem que apoiar a atuação do professor, né? Ele não pode se desviar dessa atividade, então ele tem que atuar com o professor, ele permanece pelas frações de horas, né? Diariamente vivenciando a realidade da sala de aula junto com o professor, entendendo como o professor planeja, atua, organiza, relaciona com os alunos, utiliza os nossos recursos didático-pedagógico, nosso material Reeduca, nossas trilhas. Então, é nesse processo em que ele apoia o professor, ele se forma, né, o estagiário, ele se apropria dos recursos da rede e também, naquela mesma jornada, também há um tempo, uma fração de hora destinada a ele fazer um atendimento mais intencional, exclusivo com alguns alunos, que passa a ser a estratégia da escola, né? Quais são os alunos que eu vou fazer aqui um grupo para ser atendido com esse Tuca, né? As segundas e quintas, terça e quinta, segunda, quarta e sexta. Então a escola precisa se apropriar disso. O coordenador pedagógico tem um papel fundamental nesse processo de entender essa política e os recursos que a gente está disponibilizando e organizar isso com os seus professores, né? Então, se ela está nos anos iniciais, como a gente aponta, olha, o foco é apoiar a aprendizagem de segundo ano, que é a consolidação da alfa, é o quarto e o quinto ano, que são os anos de terminalidade. Mas a escola consegue entender aonde ela precisa alocar melhor esse Tuca. Então, talvez seja um objetivo da escola fortalecer a alfabetização. Ela talvez esteja com um desafio de alfabetizar um percentual de alunos maiores do que ela tem alfabetizado pelo histórico que ela mesma sabe. Então ela pode pensar, bom, eu preciso alocar esse Tuca no segundo ano e consolidar essa alfabetização e apoiar o professor. Ou ela pode estar muito bem lá alfabetizando super seus alunos e entender que a melhor atuação dele é junto ao quarto e o quinto ano, né? O quinto ano que é a terminalidade, né? Então, esse é sempre, como a nossa política né? Uma atuação conjunta, né? Colaborativa, né, só que coordenada. E aí a escola, o coordenador pedagógico, o professor, todo mundo faz parte, né, desse processo de entender aonde a estratégia é melhor, né, direcionada e apoiada. Perfeito. Só para complementar, Tá, Álvaro, calma. O Adriano mencionou, né, da formação que nós fizemos nas CREs, né, no início do ano, recebendo esses Tucas que já estavam ali, que já tinham ingressado, e lá na formação nós ressaltamos quais são os papéis deles, né, porque muitos deles entram perdidos mesmo. Então, essa formação serviu para a gente mostrar, inclusive, para ele onde ele precisa atuar, qual é o seu principal papel, né? E os principais papéis do Tuca são, vamos aproveitar e vamos reforçar aqui. Apoiar o professor regente em sala de aula, como o Adriano disse. Atender os estudantes no contraturno e no pós-turno. Participar do planejamento pedagógico. Então, o coordenador pedagógico, o professor, acolha esse Tuca, traga ele para perto de você. Ele é um ponto de apoio para você nesse momento, né? E participar do planejamento faz toda a diferença. Quando esse Tuca está ali já desde o início, né, opinando também junto com o professor, né, e ali interagindo com os professores, além do Tuca crescer enquanto profissional, né, daqui a pouco, quem sabe, ele é um novo profissional da rede, mas também potencializa muita ação do professor ali. E participar, realizar as formações oferecidas pela SME. No caso, no início do ano, nós já fizemos essa formação presencial, né, e para os Tucas que estão chegando, essa formação vai acontecer também, se já não está acontecendo, se já não aconteceram outras. Concomitantemente, né? Concomitantemente. Mas também a formação do Travessia, que o Álvaro acabou de falar para vocês, também vai estar disponível para esses Tucas. Então, é mais uma estratégia para potencializar aí a ação dos nossos estagiários. É importante que o que a gente esse ano está fazendo
é costurar e amarrar todos esses pontos, apresentar a política pública da rede para que eles possam conhecer, oferecer uma formação que vai estar ali bem estruturada pedagogicamente para esse TUCA, que também estará disponível para os professores. Além disso, os materiais que estão disponíveis, que todos os nossos materiais são elaborados por professores. Então, se são elaborados por professores, nós temos ali as nossas realidades. Então, é importante que esse TUCA também esteja conhecendo esses materiais e utilize, para que nós possamos cada vez mais fazer uma política pública alinhada e não distorcida em relação à concepção de alfabetização que a nossa rede já carrega, em relação ao trabalho que já é realizado com relação às identidades que nós temos presentes nos nossos materiais. Então, hoje, o TUCA conhecer tudo isso significa cada vez mais um alinhamento em todos os componentes que fazem parte dessa nossa rede. E vamos então aí para um próximo assunto, né? Que eu acho que a gente já pode começar a tocar um pouquinho aí nas trilhas, né, Tâmara? A gente está falando aqui das trilhas, que são um dos nossos materiais disponíveis ali para os nossos professores, para o TUCA. O que são essas trilhas, Tâmara? Então, antes de falar um pouquinho das trilhas, né, eu vou voltar um pouquinho, porque a gente estava falando aqui sobre estratégias de reforço, de recomposição, e a gente pensa muito no papel da avaliação, né? Mediante a tudo isso. O papel da avaliação para o professor, para aquela coordenação, para a equipe diretiva, pensar qual melhor estratégia para cada aluno, como é que vai agrupar, como é que vai reagrupar. E as trilhas, né, não é diferente. A gente ali se pauta nas avaliações para a gente pensar em que esse material ele precisa focar. A gente tem um currículo ali de habilidades pautados na BNCC, e a gente tem as habilidades estruturantes, as habilidades essenciais. Mas dentre essas essenciais também temos as habilidades que a gente entende como fragilizadas, de acordo com as ADRs. Então a gente vê essa resposta que está ali do chão da escola, essa resposta ali das ADRs, e entende quais são as habilidades que têm sido mais fragilizadas na rede. A gente pega as habilidades essenciais, a gente foca nessas habilidades, dá um enfoque maior nessas habilidades que vêm sendo mais fragilizadas, ou seja, as dificuldades, né, que os nossos alunos, que a maior parte dos nossos alunos tem enfrentado ali no decorrer da sua aprendizagem. E a gente foca e faz 32 trilhas pensando nessas habilidades, pensando numa estrutura de recompor, que é voltar. O que seria recompor, né? Voltar ali na base. Não é só recuperar, mas é voltar em habilidades precursoras, habilidades necessárias para a aprendizagem daquela habilidade ali que a gente colocou como foco. Então, a gente volta e depois a gente reforça essa habilidade. E aí, o professor, ele também tem disponível na própria trilha o simulado. O que são esses simulados? A cada conjunto de 7 trilhas, o estudante ele vai fazer um simulado para esse professor também ter mais um recurso avaliativo. Além das avaliações, né, das ADRs, ele tem ali, a partir do simulado, como a trilha já é um conjunto de habilidades essenciais, focando nas habilidades fragilizadas, ele, a partir do simulado, ele vai ver se ainda tem alguma que ele precisa potencializar. Se ainda tem alguma que ele precisa voltar. E a gente consegue ver isso também quando vocês lançam, por isso é super importante que vocês lancem o simulado, porque a gente consegue identificar e entender como está esse aluno, se essa habilidade ela precisa estar presente novamente, se ela precisa ser reforçada de uma maneira em que a gente foque mais na recomposição dela, porque é uma habilidade que recorrentemente está aparecendo ali enquanto habilidade fragilizada. Então, a gente tem todo esse aparato para a gente pensar em como recompor. Mas tudo isso é a partir do quê? Da estratégia do planejamento, da coordenação pedagógica, junto aos professores, para saber qual vai ser a melhor maneira de se aplicar esse material que é muito rico, né? E dá suporte para os professores. Se vai precisar de reagrupamentos e mais à frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, Mora, já que nós estávamos aqui falando dos simulados, né? A importância deles, até porque a partir do que o professor observa ali no simulado, é possível ainda consertar algumas rotas, refazer algumas rotas antes da própria DR, né? Porque apesar da gente ter lá a nossa circular de orientação, das trilhas de 1 a 7 serem aplicadas ao longo do primeiro bimestre, e a 8ª ali, que fecha ali com o simulado, ter ali
períodos um pouco mais flexíveis para que os arranjos sejam feitos de acordo com a realidade de cada unidade escolar, a gente pressupõe que esses simulados sejam aplicados antes das ADRs. Porque caso o professor ainda observe alguma dessas habilidades essenciais ou dessas habilidades prévias que precisam ser melhor consolidadas, ainda dá tempo de fazer um acerto em relação a essa rota e preparar esse estudante para essas ADRs, né? Você gostaria de falar um pouquinho para a gente em relação a esses simulados, a essa circular número 5, que também está disponível lá na plataforma do Material Rio Educa, no mesmo caminho que a gente já comentou lá no início. Você gostaria de comentar um pouquinho? Quero sim, eu vou aproveitar, né, ali o slide para mostrar como é que é feita essa organização, né? E aproveitar para falar que o primeiro ano ele não tem os simulados, tá, gente? Eles ainda estão ali no processo de alfabetização, o segundo ano também, mas o segundo já está se preparando ali para o terceiro ano. A gente compreende a alfabetização dentro do primeiro e do segundo ano. Então, as trilhas do primeiro ano, elas vão da 1 a 7 no primeiro bimestre, da 8 a 14 no segundo bimestre, e assim sucessivamente até a trilha 28. A organização das demais trilhas, elas são um pouquinho diferentes, porque já entra o simulado. E aí, como o Álvaro falou, o simulado ele acontece antes dessa ADR para o professor ali perceber, né, quais são as fragilidades dos alunos e criar novas oportunidades de aprendizagem a partir daquele feedback que ele tem no simulado. E falando um pouquinho disso também, é importante ressaltar que as trilhas, elas são materiais que elas dialogam com o material Rio Educa, e por isso a gente separa 2 tempos de língua portuguesa e 2 tempos de matemática para aplicar a trilha concomitante com o material Rio Educa e todo o trabalho que o professor já está fazendo na sua turma. É importante aqui a gente também frisar, né, que esse segundo ano também já começa ali a realizar esses simulados, porque ele vai encontrar ao final do percurso desse ano o Alfabetiza RJ. Então é importantíssimo que esse estudante já esteja ali preparado para lidar com preenchimento de cartão, com questões que já estão de alguma maneira pautando e orientando o trabalho para o Alfabetiza RJ. Então a gente precisa sempre ter ali muito no nosso radar o que hoje tem de avaliações externas que vão ser realizadas com os nossos estudantes e como que nós já podemos potencializar com o que nós temos em mãos essa ação que vai acontecer lá no final do ano. Então, um estudante que já está ali habituado, acostumado a estar realizando esses simulados das trilhas, a marcar os seus cartões de resposta, porque isso vem ao final, os cartõezinhos para que sejam destacados dessas trilhas e os estudantes preencherem, né? E até aproveitar que a gente já comentou aqui um pouquinho sobre a Alfabetiza RJ, sobre os simulados, sobre esse calendário, eu vou aproveitar e perguntar também ao nosso subsecretário qual é o papel estratégico dessas trilhas no fortalecimento da aprendizagem da rede e, em especial, esse ano do segundo ano que vai estar realizando ali o Alfabetiza RJ. O ponto a se destacar é esse, né? Que as trilhas elas surgem na nossa política, também tem um momento específico para isso. O ano era 2023 e a gente vai ampliando essa estratégia de ter um recurso didático pedagógico para apoiar o professor e as escolas, os coordenadores pedagógicos na busca de reforçar e recompor, né, as lacunas de aprendizagem, né? Então, elas começam focando o quinto e nono ano, que eram as terminalidades, né, dos segmentos, mas à medida que a nossa política avança, a gente também foi avançando com a produção do material e fazendo com que ela chegue, né, a trilha, a apoiar os professores, né, da alfa, depois do quarto, do sétimo, do oitavo. Então, a gente passou a ter um material riquíssimo que busca apoiar a cada ano escolar o professor e o aluno, né, no caso, língua portuguesa e matemática, que é o nosso foco, né, a suprir essa defasagem, né, a reforçar a aprendizagem para tentar sempre promover o aluno, né, para o ano seguinte com as suas habilidades, seus requisitos, né, consolidados e avançados para dar prosseguimento. Então, não perder de vista essa estratégia, né?
No segundo ano de Alfa, né, que é um marco ali para a nossa educação, consolidação da alfabetização na idade certa é ao final do segundo ano. Então, o professor que é alfabetizador, trabalha com o primeiro e segundo ano, ele tem nas trilhas um material, né, que envolve até jogos, né, que Sim. estimula diferentes formas de desenvolver as habilidades de leitura, de produção, de escrita, compreensão textual, por esses meios. Então, é um instrumento super forte para ser adotado, né? E os demais anos, do quarto ao nono, do terceiro ao nono, entender que esse material, da maneira como foi apresentado pela Tâmara, está a cada bimestre fortalecendo o que está previsto no currículo, né? Então não é dissociado, né? Não é uma trilha, uma lista de atividades, uma sequência didática, né, que vai a 32, a 28, né, ao sabor, né, de uma perspectiva própria. Ela está completamente associada ao que se espera para cada bimestre, né? Então, por isso essa preocupação de você marcar tão claramente como foi apresentado, né, os períodos, né, de atuação com cada trilha e de ajuste dos simulados, né, da aplicação, do registro, né? E esse é o material do professor regente, é o material que acompanha o Tuca, ou o professor que está fazendo o reforço o estudo orientado, né? Então é um material também super aderente a diferentes estratégias, além do que foi citado aqui, que o regente da turma ele pode planejar com 2 tempos semanais a atuação, o uso dessa trilha na sua turma. Perfeito, Adriano. E como a Tâmara também Eu queria começou a complementar, comentar, porque ele falou, né, do material, e assim, é importante a gente falar do material do professor das trilhas também, né? que Que trazem apresentam orientações. isso. Além de orientações também, tem sugestões ali de atividades, de ampliações para o trabalho com aquela habilidade. Então, também um material formativo, né? Que o professor pode se apoiar ali para, de acordo com o planejamento dele, ele também pensar em novas oportunidades de aprendizagens a partir daquelas habilidades ali que são essenciais, como o nosso subsecretário falou, né? Que são importantes e são habilidades essenciais para cada bimestre ali, para que o aluno ele passe para o próximo bimestre sem lacunas de aprendizagens. E uma outra questão também que a Tâmara comentou foi em relação aos simulados, a importância desses lançamentos para acompanhamento dessas habilidades e também para que vocês possam, a partir daquilo que a gente observa ali com os dados, reverberar em ações pedagógicas dentro do contexto escolar. De que maneira eu posso refazer essa minha rota? Aqui a gente ainda chega a oferecer, ainda tem um aulão, que a gente já entra numa segunda questão, mas a gente ainda tem outros caminhos que podem ser realizados e que vão orientar o trabalho do professor, que é fazer a leitura desses resultados e como que eu posso realinhar ali a minha rota para fornecer a aprendizagem para todos os estudantes. Então, já que a gente começou aqui a falar um pouquinho do aulão, que tal tocarmos nesse ponto agora, né? Como que estão sendo planejados os aulões agora em 2026? Que novidades estão sendo apresentadas? Priscila, gostaria de comentar um pouquinho para a gente? Então, bora lá. A gente já teve o primeiro aulão, né, que aconteceu no primeiro bimestre. O aulão foi um sucesso. A gente trouxe, a gente sempre pega para os aulões as habilidades mais fragilizadas, né? No caso, a gente pegou das ADRs. Então, nós separamos as habilidades mais fragilizadas e construímos questões ali. Só que o aulão, esse ano, ele já teve um saborzinho temático, conforme foi o último aulão do ano passado, né? Nesse primeiro aulão, o nosso tema foi a cidade do Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro. Nós passeamos ali por alguns textos e algumas questões, brincamos um pouco com relação, nas questões com relação ao tema do Rio de Janeiro. Pegamos essas habilidades fragilizadas e trouxemos contextualização. Acho que esse é o ponto-chave da diferença do aulão desse ano, é a contextualização, né? Nos anos iniciais, a gente teve, né, um aulão incrível do primeiro segmento, do segundo segmento também nós batemos recorde de visualizações. Então, muito obrigada a todos que assistiram e se preparem porque o segundo bimestre está chegando aí
com muitas novidades também. A gente não pode dar muito spoiler, Álvaro, senão, senão também. Mas as escolas têm que ficar atentas ao Instagram do Reforço Rio, que as novidades todas vão sair por ali também, o Instagram da SME. Então, a grande novidade foi a contextualização. O nosso tema, chegando no meio do ano aí, acho que já dá para vocês entenderem o que vai já dar. Dando spoiler, Priscila. Tá bom. Então vamos lá, né? Tá. Então, também será temático. A gente continua contextualizando para potencializar aí esse entendimento do nosso estudante que tem dificuldade na abstração ainda. Então, a gente procura sempre contextualizar para facilitar esse entendimento do estudante. E todos os professores, além de receber as atividades com antecedência, né, para estar ali já vendo com a turma e tal, ainda tem um mapa de foco na habilidade, que a gente pega uma habilidade dessas todas, né, que foram fragilizadas, e nessa habilidade a gente mostra todo o caminho que precisa ser feito para se conseguir consolidar essa habilidade específica. Às vezes o professor precisa voltar 3 habilidades anteriores para conseguir alcançar aquela, né? Então, esse caminho todo a gente mostra no mapa de foco na habilidade. Precisa ficar preso ali? Não, claro que não. O professor tem a liberdade de, isso aqui vai me ajudar com a habilidade frágil da minha turma, porque a minha turma, essa habilidade já está consolidada. Mas a habilidade Y, não. Então, eu vou pegar esse mapa de foco e eu vou estruturar esse mapa de foco com a habilidade que está fragilizada na minha turma específica. Ali é uma sugestão, a gente não está engessando, né? A gente não está batendo o martelo que tem que ser essa habilidade. A gente dá um exemplo, né? E a gente pega da rede, que é a maioria que a gente tem, né? Então, o professor pode aproveitar esse mapa de foco, utilizar para a habilidade frágil da turma dele, pensando nesse caminho, né, de voltar algumas habilidades para consolidar a habilidade que está sensível ali, que está frágil ali. E nesse mapa de foco que a gente encaminha com antecedência, também vão onde esse professor encontra essas outras habilidades na trilha, onde esse professor encontra essas habilidades no material Reeduca, para os anos finais, onde esse professor encontra no PNLD. Então, ele tem todo o caminho, todo o repertório que ele pode utilizar ali para consolidar aquela habilidade, além de dar alguns insights para ele criar a sua própria estratégia também, né? E aí eu queria até acrescentar, né? A gente vai visitar algumas escolas e a gente vê a importância do aulão, né? Assistam ao aulão, fomentem aí na escola, né? Para que assistam, porque eles se sentem pertencentes, né? Um elo ali da rede. Eles escutam o nome da escola deles, eles vibram e eles podem fazer perguntas e aí o professor cita o nome dele, o nome da escola dele, tira dúvida ali na hora. Então, eles se sentem ali realmente uma rede, né? Pertencentes. Eu acho super importante e é mais uma estratégia para a gente rever aquelas habilidades de uma forma diferente, porque às vezes a gente explica de uma maneira na sala, mas a gente vê o professor explicando de outra maneira. Nossa, aquela maneira também ali é legal. De repente, eu posso atingir um aluno com essa explicação. E tem muito professor que usa o vídeo depois também, vai pausando. Então, assim, tem todo um trabalho, né, maravilhoso que a gente vê na rede a partir do aulão. Tem sido bem legal. E aí só acrescentar que dentro do universo das nossas escolas, né, a apropriação, novamente, né, voltando aqui a circular e a portaria que apresenta e orienta o uso dos nossos recursos, das nossas orientações, estratégias para realizar na escola. Só que a escola ela precisa sempre estar atenta para se apropriar da melhor forma e atualizar isso para a sua realidade, né? Então, certamente a gente tem casos, né, de super sucesso de escolas e professores e coordenadores pedagógicos que sabem se apropriar desse momento e fazer isso uma força para a sua atividade, da sua escola, e certamente tem escolas, né, que não estão entendendo, dando valor ou conseguindo conduzir da melhor maneira. Então, troquem, né, informações, se orientem dentro da sua CRE com escolas e colegas, né, e perceba como é importante ser o professor do componente, o professor da turma, aquele que leva para esse momento, que mobiliza, que faz o preparo, né, valorize esse momento, né, não relegue para uma outra pessoa, ou desvirtue, ou perca essa oportunidade. Então você precisa, como gestor, como líder da sua escola, como coordenador pedagógico, estar liderando o processo pedagógico da sua escola, como professor,
professor, que pode também estar nos assistindo nesse momento, interessado no aulão ou refletindo sobre o aulão, né, perceba se de fato a sua escola está se apropriando da melhor maneira possível para transformar isso em prol da aprendizagem do aluno. Porque não é apenas colocar os alunos para assistir ali, né, aquela atividade que isso vai ser o suficiente, né? Então precisa de uma preocupação séria, né, uma reflexão sobre se você está utilizando. E o mesmo serve para qualquer outro recurso que a gente estruture e disponibilize para a rede, né? A trilha de aprendizagem, né, ela chegou na sua escola, né, tem todo o empenho para ela ser trabalhada, trilha de recomposição, trilha de aprendizagem. Mas a escola está se apropriando devidamente, o coordenador pedagógico está conseguindo pautar e trabalhar com seus professores para incluir isso no planejamento e perceber o potencial que tem, seguir ali o cronograma, o TUCA, né? A gente já falou bastante aqui, não vou me repetir, mas é isso, assim, tudo está à disposição da escola, do professor, né? E tem como a escola se apropriar e usar ao máximo isso a favor da aprendizagem da sua escola, né? Então vale sempre uma reflexão se está, né, estamos, né, a escola pensando, né, fazendo melhor uso, estamos de fato entendendo e usando o recurso e a potência que ele tem. Perfeito, Adriano. É entender os objetivos, as finalidades de cada um dos nossos materiais e de cada desenho que hoje é feito em relação à nossa política pública. E até aproveitando para poder falar já desses novos desenhos, objetivos e finalidades, já vamos lançar aqui nessa terceira jornada, né, do Reforço Rio, o nosso Práticas de Recomposição, que é mais um material que vai estar chegando ali de orientação para o professor, de valorização da prática, das práticas desses nossos professores que já estão na rede fazendo esse trabalho. São várias práticas pedagógicas que já acontecem na rede e nós dividimos essas práticas em capítulos para que nós pudéssemos articular o que está por detrás dessa prática do nosso professor, né? Porque por detrás de toda a prática tem uma teoria. Então, muitas das vezes parece que existe uma lacuna imensa entre teoria e prática. E o que a gente está procurando fazer com esse práticas de recomposição é estreitar e, por vezes, até findar essa lacuna que existe, essa cratera, e pensar como que essas práticas que já acontecem na nossa rede pensam a teoria, executam a teoria. Então nós temos aí capítulos especiais, né, que é compreendendo a recomposição como prática cotidiana na sala de aula, a recomposição das aprendizagens em matemática nos anos iniciais, a contextualização da matemática, caminhos para a recomposição dos anos finais, a aprendizagem significativa, como acontece no cérebro e suas contribuições para a recomposição das aprendizagens, aí todo um diálogo, uma comunicação com a neurociência. Temos também aqui as estratégias de agrupamento e também a ludicidade e a aprendizagem. De que maneira tudo isso hoje já está acontecendo, porque isso já acontece na nossa rede, e como que a gente está justificando, refletindo essas práticas dos nossos professores que estão aí abrilhantando cada vez mais a nossa rede a partir da política pública que hoje está sendo oferecida e está ali estruturada e organizada a partir dos seus pilares e da coerência pedagógica, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa em relação a isso? Então acho que a gente já pode. Tá lindo, né? Tá lindo. Cada prática maravilhosa. A gente queria colocar cada prática que a gente vê nas escolas, né? Que são maravilhosas todas aí. E se você quiser aí fazer parte de um próximo, né? Que a gente já está aqui aproveitando para divulgar um pouquinho. Vai ser um prazer. Não esqueça de entrar em contato conosco através do e-mail reforco, na verdade, _ rio@rioeduca.net. Fale com a gente, mande sua prática, porque será um prazer divulgá-la em um próximo material. Esse aí é fresquinho. A gente tem que compartilhar, né? Com certeza. E junto disso também aproveitar, já estamos chegando ao final do nosso videocast, e eu já gostaria também de aproveitar e lembrar os professores de amanhã, que nós estaremos lá presencialmente conversando um pouquinho.
Então tá aí aparecendo para vocês o convite da nossa jornada de amanhã. Teremos palestras especiais que vão estar ali percorrendo o caminho da neurociência e junto disso os nossos professores que fizeram parte do Práticas de Recomposição, estão sendo mencionados no Práticas de Recomposição. Estaremos ali em uma mesa pedagógica, né? Estamos aí, ó, inovando uma mesa pedagógica, uma conversa com os nossos professores sobre as suas práticas pedagógicas, como que isso, de fato, potencializou a aprendizagem dos estudantes na sala de aula. Então, assim, o convite está aí para vocês. As inscrições estavam abertas. Eu espero que esteja ali, se tiver ainda algumas vaguinhas, para quem estiver pela primeira vez escutando sobre isso. Então, amanhã, de 8 a 1 da tarde, nosso encontro presencial, que vamos tratar ali com todo carinho a recomposição das aprendizagens. E eu acho que a gente já está na hora Álvaro, de só para encerrar, né? reforçar, esse ano a gente mudou o local, tá, gente? Esse ano a gente está no Clube Municipal na Tijuca, lá na Doc Lobo. Preste atenção, lá no endereço certinho para você não parar no lugar errado. Por favor, amanhã a gente te espera lá às 8 horas da manhã. E a gente, nesse lugar, consegue atender mais pessoas, né? Que é o nosso objetivo. É sobre isso. E vamos então para a nossa despedida, né? Nosso subsecretário Adriano gostaria de falar alguma coisa aí para a gente poder finalizar, algumas considerações finais. Agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês aqui conversando sobre o reforço, que é uma das frentes da nossa política pedagógica que se consolida, né, a cada ano, né? Então a gente está na terceira edição, né, da semana, né? E ter essa possibilidade da gente se aproximar, né, desse canal, né, de um videocast da nossa comunidade escolar, né, do nosso gestor, do coordenador pedagógico, do professor, né, consolidando também nessa escola, na sua escola, essa frente de reforço, né, que ela precisa estar ali clara, explícita, né, no seu plano de ação, nos eixos que você elabora ali para conduzir a sua gestão escolar, né, as suas atividades, seu planejamento ao longo do ano, sempre tendo em vista que a atividade de reforço, ela tão guarnecida assim de estratégias e possibilidades, ela precisa estar explícita na sua escola, né? Então, a sua comunidade escolar, seus responsáveis, os seus alunos têm que entender que isso é uma frente que a sua escola realiza, né, que é uma forma de tentar manter a aprendizagem, né, e não deixar o aluno para trás, né, e reduzir, né, gaps de aprendizagem, reduzir afastamento do aluno, desinteresse, porque o aluno ficando para trás, ele vai se desinteressando da escola, né? Sim. Então, tem um efeito, assim, perverso, né, que não observado vai levar a uma evasão, né? Sem contar outros aspectos, né, da identidade do aluno, né? O aluno tem um sentimento de fracasso, né? Isso também está por trás ali, né, de um percurso escolar que pode ser meio acidentado. Então, as escolas, os professores, os coordenadores pedagógicos, eles têm nas estratégias, nas possibilidades de reforço, né, como dentro da sua realidade, em cada turma, com cada professor, né, zelar por isso e garantir, né, o sucesso, né, o melhor da aprendizagem dos nossos alunos com qualidade de trabalho, né, que é o melhor trabalho, né, não é mais trabalho, né? Então tem uma intencionalidade, tem toda uma estrutura, uma sequência didática, tudo super organizado, que o professor ele se organiza, planeja e tem ali condições de realizar isso com mais assertividade, com mais felicidade, porque vai mover resultado, né, com mais satisfação, e dentro, né, do seu tempo, dentro da sua horário, né, normal de atuação. Então eu recomendo que todo mundo se empenhe bem, faça uma boa reflexão no interior da sua escola sobre a frente do reforço. Perfeito, subsecretário. E passando a palavra agora para a Priscila, para as suas considerações finais. Só dizer que o coração fica muito contente, né? O coração fica muito alegre ao ver tantos trabalhos sendo desenvolvidos para alcançar lá na ponta cada estudante que por acaso em algum momento ficou para trás ou está para trás, né? Resgatar esse estudante é o que deve mover
o coração de todos os professores, todos os educadores, é o que move o meu coração. Eu fico muito feliz de participar dessa frente de reforço do Reforço Rio, né, de reforço, junto da secretaria, e pensar em cada rostinho, né, em cada criança ali, em cada estudante nosso da rede que precisa desse suporte, que precisa desse apoio, assim como os nossos colegas professores que também estão ali na ponta, segurando ali todas as cordas para que tudo aconteça da melhor maneira possível dentro da sua sala de aula. Então, poder colaborar com essa prática pedagógica é o que me move, e eu fico muito feliz de poder participar e contribuir um pouquinho assim para a prática de vocês e para a melhora de cada estudante, melhora significativa de cada estudante. Perfeito, Priscila. Tâmara, para as considerações finais. Eu também estou aqui muito feliz, né, de poder falar daquilo que a gente acredita. Eu sou apaixonada pela educação, né, e eu estou há anos aqui na secretaria. Não na secretaria, que eu digo assim, na escola, né, na rede pública municipal. E a gente vê essa evolução, né? A gente nunca teve tanto recurso como a gente tem hoje em dia, né? Então, se aproveitem desses recursos. Eu sou de uma época que a gente tinha que procurar recurso, que a gente ficava trocando um com o outro. Então, tem muita coisa boa e coisa vinda dos professores, né? Os materiais são feitos pelos nossos colegas professores. Então, tudo isso aqui é uma rede. E é bem assim mesmo, uma rede, né? Uma troca. Então, a gente tem trocado. Hoje nós estamos aqui pensando no melhor, né, para o nosso estudante, porque o nosso objetivo é o que está ali na legislação, que às vezes a gente acha que só está na legislação, mas a gente está aqui para fazer acontecer, que é a aprendizagem de todos, né? E eu, enquanto coordenadora, eu falava muito isso, né, com os meus professores, que nós não somos professores da 1101, da 1102, a gente é professor do João, do Enzo, e cada aluno tem a sua potencialidade, tem as suas dificuldades, como nós, né, e a sua forma de aprender. Cada aluno é único, mas a gente quer o quê? Que todos aprendam, né, que todos consigam. Perfeito, e estamos aqui hoje encerrando o nosso videocast. É um prazer estar com vocês. A nossa educação está sempre aqui para todos, e o que vocês tiverem de dúvidas, o que vocês precisarem ainda de apoio, contem com o Reforço Rio. Já falei o e-mail da gente e vou repetir: reforco_rio@rioeduca.net. Nós estamos aqui pertinho de vocês, tudo bem? Um abraço e ficamos por aqui. Tchau, tchau.